Olá pessoal, venho aqui compartilhar com vocês mais uma parte do projeto Alfabetizando com os personagens de Maurício de Souza. Hoje vai ser a leitura 5, ainda com o personagem Cebolinha, só que desta vez a família silábica vai ser do NH. Tem lá os planos de aula disponíveis para vocês imprimir depois, se quiserem trabalhar com essa leitura. Os objetivos: revisar as famílias silábicas que já foram vistas, introduzir uma nova, que é a do NH, e estimular a leitura e escrita por meio de formação de palavras, trabalhando formação de palavras com o NH desta vez, desenvolvendo nas crianças essa capacidade de formar palavras utilizando sílabas que eles já aprenderam e promover a participação e cooperação entre eles. Aí tem os conteúdos e as habilidades de acordo com a BNCC, que você pode acessar lá depois, conferindo. E a aula número 1 vai ser um jogo. A primeira aula vai ser um jogo de caça-sílabas com a turma da Mônica. Esse jogo é para reforçar o aprendizado das sílabas que eles já conhecem, do M, N, C, o CC, o B e o L, que são dos personagens Mônica e Cebolinha. Para eles conseguirem relacionar os elementos sonoros, as sílabas, com a representação escrita dela. Os materiais que tem: as cartas com as figuras dos personagens, cenas da turma da Mônica, as cartas com palavras correspondentes a essas figuras, divididas em sílabas, um tabuleiro com espaços numerados, o dado e marcadores para cada grupo. Pode ser uma borracha, um apontador, o que eles tiverem disponível lá, uma tampinha de caneta. Aí vamos trabalhar então esses conteúdos: as sílabas, a associação entre as figuras das palavras e a identificação de sílabas em palavras. Preparando o jogo, então você vai organizar as cartas, depois que você imprimir e recortar, você vai organizar as cartas com as figuras e as palavras. Então já tem lá as figuras, as palavras com as palavras correspondentes a essas figuras, separadas. Aí você organiza então as figuras separadas das palavras. Aí você já tem um tabuleiro lá para você imprimir, você divide a turma em grupos de 4 alunos. Aí você organiza então as figuras e as palavras, divide a turma, entrega um kit do jogo para cada grupo, ou então você faz um jogo no coletivo. Se você preferir fazer no coletivo, pode ser. Então meninos contra meninas, por exemplo, ou então dividir a turma em 4 grupos, aí é da sua escolha. As regras do jogo então. Se optar pelos grupos, deve explicar as regras do jogo e tirar as dúvidas enquanto elas forem surgindo durante os jogos. Cada grupo vai escolher um aluno para lançar o dado e esse aluno vai avançar no tabuleiro. Depois vai ser a vez de outro aluno, nessa mesma ordem. Então o jogador vai caminhando no tabuleiro conforme o nome que sortear lá no dado e ele mesmo vai pegar uma carta de figura e uma carta de palavra, que é o nome daquela figura dividida em sílabas. Mas ele vai ter que identificar as sílabas de acordo com o desenho. E ele vai caminhar de acordo com aquelas sílabas lá no tabuleiro. Se ele acertar, ele vai avançar mais espaços, então, de acordo com o número de sílabas. E essas cartas vão ser retiradas do jogo. Mas se ele errar, ele vai ter que devolver as cartas no jogo. O grupo é que vai resolver se ele acertou ou se ele errou, decidir. Mas se eles tiverem alguma dúvida, vão ter que chamar o professor para esclarecer a dúvida. O grupo também deve prestar atenção nas setas e o próprio aluno que jogou. Se ele caiu numa casinha que tem uma seta, ele pode avançar ainda mais. Aí passa a vez para o segundo jogador, que vai fazer a mesma coisa. E vai vencer o jogo o primeiro aluno que alcançar a última casa do tabuleiro. Durante o jogo, os alunos vão discutindo entre eles para identificar se o aluno acertou as sílabas das palavras, e assim eles vão aprendendo mais, cooperando e trocando conhecimento um com o outro. E durante o jogo também você pode introduzir desafios novos para os grupos, como por exemplo, forme palavras com sílabas que vocês encontraram, outras palavras, ou então dar uma carta bônus, de repente assim, de surpresa para o grupo, para o aluno que está jogando, para ele avançar mais 3 casas. Aí você vai, então, observando a participação dos alunos e a capacidade deles de identificar as sílabas corretamente, e assim vai estimulando a comunicação e colaboração entre eles. Verifica também se eles estão colaborando um com o outro. Esse jogo pode proporcionar uma experiência lúdica, então, e educativa para a criança, reforçando o que eles já aprenderam das sílabas conforme o projeto vem se desenvolvendo, de uma forma dinâmica e divertida. Então, aqui estão as cartinhas. Aqui tem, então, as imagens. Cada folha tem 8 imagens. Você recorta essas imagens. São 32 imagens. E as palavras separadamente. Aí você recorta também as palavras. Aí a criançada vai ter que identificar o desenho e a palavra dele dividida em sílaba. Se ele conseguir, daí ele pode avançar. Se não, vai ter que passar a vez. E esse é o tabuleiro que eu peguei na internet, mas se você tiver um outro tabuleiro aí, você pode usar.
Eu achei isso interessante porque aqui tem as setas. Se ele cai aqui no 39, por exemplo, ele pode subir lá para 46. Se ele cai aqui no 63, ele vai direto para 68. Se ele cai aqui no 54, vai para 58. Se ele cai aqui no 33, ele vai para 36. Aqui também tem uma seta. Se ele cai no 11, ele vai para 17. Aqui no 3 tem uma seta, ele vai para o 5. E assim ele vai avançando mais, com mais chance de vencer. E esse é o dado, mas se você tiver um outro dado aí na escola, você pode usar. A aula 2 é uma revisão das famílias silábicas já vistas e depois a introdução do NH, do Cebolinha. Você vai rever então com os alunos que eles já sabem das famílias que eles já aprenderam, escrever essas famílias silábicas na lousa, fazer uma leitura oral coletiva, uma vez só acho que já basta, porque já estão acostumados a ler todo dia. E depois a montagem e a leitura da sílaba nova, que é o do NH. Montar juntamente com os alunos a família silábica do NH na lousa, desafiando eles a formarem palavras utilizando as sílabas que eles já viram, definindo como regra que agora eles vão ter que usar o dígrafo NH nas palavras que eles vão formar. E você vai circulando, essa formação é lá no 4 mesmo, você vai circulando lá para ver quem acertou, quem errou, mas não elogiando e nem denegrindo quem errou. Então, é essa tabela que você vai montar lá. Lá em cima você deixa os espaços para as vogais. Não esqueci de colorir aqui, não esquece de colorir aqui, porque aqui o som é diferente da letra C, do CC, é diferente do K-Cocô. Então, eles vão depois, com você, descendo as vogais. Aí você coloca as vogais lá em cima com cores diferentes, e aí você vai descendo essas vogais, e eles já vão lendo automaticamente. Pode ler de cima para baixo, da esquerda para a direita, de trás para frente, de baixo para cima, vários tipos de leitura. E aí, para você introduzir o Cebolinha agora, do NH, você faz mais uma linha lá embaixo na tabela, para depois acrescentar a letra L. Aliás, a letra N, que é do NH. Daí você põe só o NH e depois desce as vogais para eles já ir formando a família nova, que é do Nha, Nhenhi, Nhonhu e Nhão. E assim vai. E uma sugestão minha, então, é que você imprima essa tabelinha para os alunos que tiverem mais dificuldades. Ou deixe uma lá na parede. Você amplia uma e deixa lá na parede. Só que daí cada semana você vai ter que ir trocando, porque vai aumentando a tabelinha. E você, então, como eu já disse anteriormente, você não vai interromper a criança no caso dela estar escrevendo errado, deixar ela que escreva, os próprios alunos corrigem eles mesmos, e assim vai. Aí depois vem o recorte das sílabas, para formar as palavras e colar no caderno. Aí você vai entregar uma folha já impressa com um banco de 20 palavras formadas pelas sílabas do NH. Aí já pode dar metade dessa folha para cada criança. Aí cada dupla vai recortar as sílabas e montar o banco das 20 palavras. Mas só que eles vão montar 10 cada um, já que está em dupla. Então as palavras são essas: canhão, nenhuma, caminho, caminha, minhoca, inhame, bolinho, bolinha, belinha, balinha, banho, banha, lenho, linha, lenha, linha, unha, cunha, cunho, ninho, minha, manha. E sobrou um nha aqui que depois ele pode jogar fora ou montar outra palavra. Então são duas iguais na mesma folha. Você vai recortar e dar uma dessa para cada dupla. Aí você já vai dar recortado para eles separado assim. Aí cada um vai montar as suas 10 palavras e colar no caderno. E você vai circulando pela sala e vai ajudando aqueles que tiverem dificuldades. Aí quando uma dupla terminar, você pede para eles ajudar as outras duplas para montar o banco deles. E vai assim estimulando a cidadania, a colaboração entre eles. Aí depois vem a terceira aula, que é a aula da escrita e da leitura daquelas palavras lá que eles montaram. Então vai ser a hora de você listar lá no quadro, com a ajuda e a participação dos alunos, o banco de 20 palavras. Aí vai ser a leitura oral coletiva, que você vai fazer primeiro chamando as meninas, pede para elas levar uma régua, para elas apontando as palavras, uma vai apontando e todas as outras vão lendo junto com ela. Depois troca, é a vez dos meninos. Enquanto as meninas estiverem lá lendo, os meninos podem já escrevendo. E depois eles vão lá ler e as meninas vão sentar a escrever. Isso se a turma for muito numerosa. Aí a escrita das palavras, então, eles vão escrever as palavras no caderno deles, usando a letra que você estiver trabalhando naquele momento. E como tarefa de casa, você vai pedir para eles estudarem e escreverem aquele banco de 20 palavras. Você vai dar uma folha para eles com essas 20 palavras para eles copiar e estudar em casa. Pede para estudar bastante, porque no dia seguinte cada um vai ler esse banco de 20 palavras sozinho lá para você, sem ajuda dos coleguinhas, para você verificar como que eles estão na leitura. E como avaliação, então, e concluindo a aula, você pode avaliar o entendimento que eles estão tendo das sílabas e das palavras que eles vão formando, observando como que eles estão se envolvendo nessas atividades. Você vai ver na leitura oral
como é que eles estão na leitura coletiva, na leitura individual, na escrita. Você vai observando também o traçado da letra, inclusive, o capricho no caderno. E você reforça também a cooperação cidadania para aprender melhor. Então, a folha da leitura vai ser colada no caderno de leitura somente no dia seguinte, quando eles lerem para você, depois da leitura. Aí você pode até dar um parabéns, ou então um estude mais. E a próxima leitura, que é a leitura 6, vai ser com o personagem Cascão. Aí você já vai pedindo, então, para eles trazer alguma coisa sobre o personagem Cascão. Um desenho, uma pesquisa, objetos, gibis e etc. O próximo vídeo ainda não vai ser do Cascão, ainda vai ser a continuação do mesmo personagem Cebolinha, que agora a gente vai reforçar o NH num jogo de cruzadinhas e num jogo de sílabas. Jogo de sílabas, para montar palavras que tem o NH e para eles conhecer também mais características dos personagens do Maurício de Souza. Muito bem, e este link então está lá nos comentários, se você quiser imprimir você desce lá. Eu agradeço a sua atenção. Se este vídeo foi útil para você, você pode retribuir doando alimentos para uma pessoa da sua comunidade mesmo, da sua rua. Deus te abençoe. Até a próxima!